Que noite de Libertadores, é sempre bom, sempre gostoso demais uma vitória na Libertadores, ainda mais lá em cima, né? La Paz, 3.680 metros de altitude. Já estive lá e sei o tamanho dessa vitória do Palmeiras. Não é fácil, é complicado demais. A gente falando, vocês não têm noção da dimensão da dificuldade que é jogar lá. Eu nunca ganhei lá. Nunca ganhei porque realmente é difícil um time sair daqui do nível do mar, chegar lá e jogar o que o Palmeiras jogou. Ganhar do Bolívar lá é complicado. Tanto que o Bolívar, mais um invicto, né? Palmeiras bateu aí o Internacional, que estava invicto no ano, bateu o Fortaleza, acho que eram 24 jogos invicto lá em Fortaleza, e o Bolívar já estava a 9 partidas sem perder em casa também. Eram 8 vitórias e um empate. E o Palmeiras vai lá e lá é brincadeira, né? Vamos embora, então. Dê like aí, se inscreva no canal e nós estamos juntos aqui. Daqui a pouco tem Mundial, tem muita coisa esse ano aqui do Palmeiras para a gente estar falando. E hoje, continuar falando dessa vitória impressionante fora de casa. O Estevão, né, o menino craque, aniversariante do dia, 18 aninhos, hein? Que coisa impressionante. Esse moleque é um fenômeno. Correu demais no primeiro tempo. Eu acho que avisaram ele, o Palmeiras chegou antes, treinou ontem lá em La Paz, mas a exigência do jogo é muito diferente da exigência de um treino, né? E o menino correu demais. Eu lembro no primeiro tempo, aquilo lá não se faz. O Fux deu uma bola para o Estevão, na altitude não se faz negócio daquele. Ele saiu em disparada e a bola saiu na linha de fundo. Na hora eu pensei, nossa, quanto gasto de energia à toa, né? E em La Paz você não pode desperdiçar energia porque faz falta. E o Hendrick deu um pique lá, depois deu outro pique, só saiu para fazer gol, correu, fez gol, enfim. O Hendrick, ó, às vezes eu falo, quando eu vou falar do Estevão, eu falo do Hendrick ainda. O Estevão realmente se desgastou demais, não é fácil, mesmo com 18 anos. E lá na altitude, eu falei isso no vídeo antes da partida, na altitude é jogo para a garotada, é jogo para o Estevão, é jogo para o Vitor Roque, que é machucado, não viajou, para o Facundo, que jogou bem, para o Flaco, que tem 24 anos, a gente esquece, né? O Flaco só tem 24 anos e foi a melhor partida desse cara aí com a camisa do Palmeiras. Como é bom uma concorrência, né? Como é bom uma concorrência. Chegou o Vitor Roque, o Flaco aí dispara a fazer gols, já é o artilheiro do time na temporada, tem 7 gols, e hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras, impressionante. Fez gol, deu passe, contra-ataque, armou o time, brigou o tempo todo, não saiu do jogo, e olha que foi uma partida que o Flaco teve uma exigência alta. Na altitude, o Flaco voltando para recompor, indo para frente, marcando, fazendo o contra-ataque, saindo do meio para o ataque para fazer, fez gol. Impressionante esse Flaco Lopes hoje, hein? E olha que o River quer o Flaco Lopes, e o Palmeiras está estipulando aí um valor entre 15 milhões de euros, ou de dólares, acho que é euros mesmo. Eu não sei não, hein? Sei não, o Vitor Roque, que está nessa seca aí de 10 jogos já. Eu acho que o Vitor vai ser titular, mas talvez nesse momento aqui, a gente sabe como que o Abel é. Essa história de meritocracia, se tem um lugar que funciona é no Palmeiras. Nos outros lugares é tudo balela. A meritocracia não existe. No Palmeiras funciona. No Palmeiras funciona, o Abel faz isso e faz muito bem. E o Flaco, do jeito que desandou a fazer gol, e gol importante, e jogando num nível alto, num nível físico de entrega. Hoje foi o jogador que aguentou os 90 minutos, não se entregou. Eu vi o Estevão extenuado, eu vi o Facundo morto, segundo tempo o Facundo morto, mas porque correu. Isso não é crítica, não. Jogar na altitude realmente exige muito. Teve entrega do Estevão, que teve que sair com 10 minutos do segundo tempo, teve entrega do Facundo. Aquele gol que o Maurício fez, que ela bateu nas duas pernas aqui do Facundo, aquilo ali já é cansaço, já é falta de oxigênio no cérebro, já é tudo. O cara está no limite. E aí a bola sobrou para o Maurício, que fez mais um, hein? Maurício voltando, já fazendo gols também. O Maurício tem 6 gols na temporada. E olha o período que ele ficou afastado, hein? Então é um dos jogadores que menos jogou, se for comparar com o Flaco, que tem 7, e com o Estevão, que também tem 7, tá aí o Maurício, é um dos caras que menos jogou na temporada aí, por função da lesão. O Facundo é o que mais jogou, e ele tá ali um golzinho dos caras. Ele tem 6, o Flaco tem 7, e o Estevão também 7. Então, que temporada desse rapaz aí? Que temporada que vem fazendo o Maurício, jogador importante,
ainda está recuperando a melhor condição física, ainda não começou uma partida depois que voltou da lesão, mas impressionante o que está jogando o Maurício, o que está jogando o Flaco, até o Felipe Anderson, apesar dessa última bola no final, era a bola para fazer 4-2, né? Aquele contra-ataque perfeito, aquela bola que foi metida, ele saiu sozinho, não estava impedido, saiu de trás, e na hora de dar o último passe ali, mas aí a gente tem que entender muita coisa lá de La Paz, viu? O peso da bola é diferente, o toque na bola é outro. Se você põe a força que você coloca aqui nos jogos, aqui no nível do mar, a bola vai muito rápido, vai muito forte, vai muito longe. E aí, às vezes, né, final do jogo ainda, para dar o toque para o gol, se precipitou ali o Felipe Anderson, botou a bola lá na lateral do outro lado, né? Eu confesso que eu soltei um palavrão ali, fiquei puto, mas entendo. Entendo porque na altitude é assim mesmo. E outro atleta que preocupa, principalmente nessas condições, é o goleiro. O goleiro sofre demais a velocidade da bola, o tempo da bola. Mas o Everton fez uma partida até que segura, né? Foi bem nos momentos mais agudos ali. O Palmeiras tomou um sufoquinho ali no segundo tempo, já não tinha mais perna, né? O Abel foi bem também na montagem da equipe. O Abel usou duas formas táticas, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas fechou o time ali atrás, né? O Abel, que realmente o Abel é impressionante. 7 vitórias seguidas, o Abel arrancando, né? Depois do Paulista, que realmente o Abel falou, né? A gente até em alguns momentos não entendia alguma coisa que o Abel estava fazendo, mas agora vê que o Palmeiras pós-Paulista é um outro time. É um outro time completamente diferente. O Abel consegue entender a característica dos jogadores novos que chegaram, mudou metade do time. Eu costumo sempre fazer esse exercício com vocês, vamos fazer de novo. Do time que jogou hoje, que começou o jogo. O Abel tinha o Fux como jogador novo, o Emiliano como jogador novo, o Facundo, 3 jogadores, né? Só 3, diminuiu um pouco da temporada passada. Essa é a escalação do time que começou o jogo. Já vou falar sobre isso também. Então o Abel consegue mudar a característica, porque são outros jogadores, a outra característica, o Abel rapidamente, demorou um pouco, né? Normal, adaptação de um ou outro jogador, entender um ou outro jogador, característica, e aí esse time já começa a render. Palmeiras está tomando poucos gols, embora tenha tomado 2 hoje, mas na altitude é assim mesmo. Na altitude a gente tem que relevar muitas coisas. Até a atuação de alguns jogadores, o momento de um passe que erra, uma bola aérea que erra o cabeceio. Piquerez errou umas 3 hoje, mas o tempo da bola é diferente. Jogar na altitude ela é mais rápida e o tempo da bola muda, porque como o ar é mais rarefeito, a bola cruzada na área, aquela bola que você espera que vai cair no primeiro pau, às vezes ela viaja um pouco mais, porque o atrito com o ar é menor, o ar é rarefeito. Então a bola, quando você vai no tempo que você está habituado aqui, ela passa e cai atrás. Então essa é outra dificuldade lá, o Piquerez demorou um pouco para encontrar esse tempo, passou umas 3 atrás dele, mas é isso, é normal. Eu acho que falta um pouquinho até de falar, de posicionar, de entender, né? E de se ficar um passinho atrás. O Palmeiras teve tanta dificuldade nessa jogada aérea, que é uma característica quando se joga lá em La Paz, que tomou 2 gols de bola aérea. Não dá para falar, a defesa estava mal posicionada, a defesa não saltou no tempo certo. Não é esse o problema. O problema é que a bola viaja de uma forma diferente. O problema é que o tempo da bola muda. Então não dá, acontece. Eles estão mais adaptados ao tempo da bola lá, a trajetória que a bola faz, que é diferente, e a gente não tem tempo de se adaptar. O Palmeiras treinou ontem e jogou hoje. Como é que você vai se adaptar a uma bola que muda a trajetória, que muda a velocidade? Não dá tempo. Então é compreensível. Palmeiras, se fosse no jogo aqui, a gente poderia até olhar um outro detalhe, apontar um outro erro, mas lá esse jogo tem uma característica diferente. Então a gente tem que entender que muda o tempo da bola, que muda a viagem da bola, que muda a forma como ela vem. Então a gente tem que entender que realmente eles levam vantagem nesse tipo de bola. Tanto que ficaram botando bola na área o tempo todo. E aí o que o Abel fez, o Abel é muito inteligente, o Abel fechou os lados do campo. Não permitiu mais que essa bola fosse alçada na área. Por quê? Agora vamos falar um pouquinho de parte tática, então. O Palmeiras começou, coloca a escalação de novo pra gente aí, Lucas. Mas eu tenho aqui, ó. Giai, Fux, Gomes, Piquerez, Vanderlan, Moreno, Emiliano,
Estevão, Facundo, Flaco e o Vanderlan, que estava lá para o outro lado. O que ele fez? Ele começou com o Piquerez como zagueiro pelo lado esquerdo, o Vanderlan de ala, 3 jogadores no meio. Na transmissão falaram umas coisas aí. 5 jogadores atrás, Giai, Fux, Gomes, Piquerez e Vanderlan, fazendo a linha de 5. 3 jogadores no meio. Quem estava do lado esquerdo ali era o Facundo, o Emiliano e o Moreno. 3 jogadores na frente dessa linha de 5 e 2 jogadores na frente, o Estevão e o Flaco Lopes. Ele começou assim. Qual que era a ideia do Abel para montar esse time aí? Congestionar o meio-campo. O Abel precisava congestionar o meio-campo, tirar a velocidade do time do Bolívar e ter mais a posse de bola. Então ele conseguiu. E por outro lado, ele tinha um contra-ataque rápido com o Estevão, que é o jogador de velocidade, de habilidade, dá a bola no Estevão, e o Flaco Lopes como definição. Então ele tinha um time bem posicionado atrás, alto, né? Você tem o Fux, o Gomes e o Piquerez, e até o Giai, são jogadores altos ali para disputar essa bola por cima. O Emiliano também é alto, entra para dentro da área. Então ele tinha uma defesa postada com 5 jogadores, 3 jogadores no meio-campo para ocupar esse espaço, né? O Facundo também era uma saída pelo lado esquerdo. O Estevão ficou mais pelo lado direito e o Flaco mais centralizado. Então ele tinha essa saída, congestionou o meio para não dar espaço para o Bolívar e tinha os 2 alas também para marcar os corredores laterais. Funcionou bem, o Palmeiras tomou conta do jogo. Primeiro tempo, o Palmeiras teve diversas oportunidades, virou 2-0, poderia ser 3-4. Eu até anotei algumas chances aqui que o Palmeiras teve, que foi muito superior ao Bolívar, o que não é fácil, né? Mas o problema também é que isso, obrigado pelos 90 mil, acabamos de bater 90 mil inscritos aí, obrigado a vocês que se inscreveram, obrigado para vocês que estão com a gente, obrigado a vocês que estão chegando. A gente vai completar em julho 1 ano e com certeza, contando com vocês, nós já vamos estar com 100 mil inscritos no canal, que é muito legal para a gente. Muito obrigado a todos que estão inscritos e os que estão chegando também. Então o Abel armou esse time aí e teve muita superioridade, só que isso tem um preço, né? O Palmeiras teve a bola, o Palmeiras se desgastou e aí no segundo tempo a gente vê realmente que a parte física cobra essa exigência do primeiro tempo. No segundo não se consegue manter o mesmo ritmo e aí o Palmeiras sofreu e tomou os 2 gols. Diferente da minha época é o quê? Isso foi falado na transmissão e é verdade. Eu estava até pensando nisso, falando sobre isso. O que é diferente é que hoje o treinador pode fazer 5 substituições, e é claro que o Abel fez as 5. Hoje o Abel até demorou um pouco, porque o desgaste é muito grande. Só o Estevão que levantou a mão com 10 minutos e falou, não aguento mais. Aí o treinador já tirou. Mas demorou um pouco, porque o desgaste estava tão grande que o Bolívar fez 1 e fez 2, e começou a dominar o jogo. É a parte física. Aí o que o Abel tem que fazer? Renovar esses jogadores de meio campo, dar fôlego, dar oxigênio, entrar jogadores que não estão sobrecarregados com esse desgaste físico para jogar em 3.680 metros. Demorou um pouquinho, mas quando ele fez isso, ele posicionou de novo o time, e aí, rapidamente, logo depois do segundo gol do Bolívar, que foi feito pelo Fábio Gomes, brasileiro alto, característica de jogo para eles, né? A bola que é um tempo diferente, a bola que viaja diferente, a bola que é mais rápida, e você tem um jogador com mais de 1,90 m na área, é uma grande vantagem jogar na altitude, e o Bolívar aproveitou essa característica e conseguiu fazer os 2 gols. Aí o que o Abel fez? Tomou 2 gols de bola aérea, cruzamento pelo lado. Fechou os corredores. Quando o Abel muda o time, quando o Abel coloca o Felipe Anderson, ele vai lá para o lado direito. Quando coloca o Alan, ele vai lá para o lado esquerdo. Continua ali por dentro com o Moreno e também com o... Quem que entrou? O Lucas Evangelista. Botou o Lucas, o Moreno por dentro, Felipe e Alan pelo lado, só o Flaco na frente. O que ele fez? Fechou os corredores para parar os cruzamentos dentro da área do Palmeiras. Então o Abel tirou essa possibilidade, pararam os cruzamentos, recuou um pouco o Palmeiras, porque quando você perde um homem de frente, o 2 da frente vira 4 atrás, com 5-4-1, ele dá um pouco mais de espaço ali na frente da área, mas ele fechou os corredores. Fechou os corredores, o Palmeiras parou de sofrer com essa bola aérea, e aí, rapidamente, numa outra jogada, hein? Que partida do Flaco Lopes, hein? Esse cara que o Palmeiras contratou lá, vai fazer 4 anos já, né? Esse é o cara que o Palmeiras contratou e essa partida mostra realmente que ele pode ser muito útil. E aí a concorrência faz isso. Como é bom ter dinheiro, trazer uma contratação de peso e aí mexe com o elenco. A gente vê o Flaco jogando uma partida hoje que realmente fez toda a diferença. E num dia
que precisava desse cara. Principalmente quando o Abel faz o 5-4-1, ele fica sozinho na frente e fisicamente ele aguenta o jogo. Fisicamente ele aguenta o jogo. Além de tecnicamente, Richard Rios, por que não estão postando fotos do Ronaldo Fenômeno? Deve ser por causa do Flaco, né? O Richard Rios estava escrevendo. Então o Flaco foi um jogador que fisicamente aguentou muito bem o jogo e precisava dele, né? Nessa partida, porque ele era o ele era a referência. E se ele não está brigando ali na frente, o sufoco ia ser ainda maior. Então foi uma partida técnica, tática e física do Flaco Lopes. Aguentou jogar na altitude, foi um cara que deu assistência, deu o gol, e teve o gol impedido também, que ele dá a bola, né, para o gol, para o Facundo, sem goleiro, fazer o gol. A Deilson está dizendo aqui que nunca critiquei, né? Tem aquela famosa fila de desculpa para o Flaco Lopes hoje, né? Que é impressionante. Ele dá ainda aquela jogada, que jogada também, o gol do Facundo. Ele sai um pouquinho na frente, estava impedido, a gente viu a linha do VAR, não deixou dúvida. A gente viu que realmente ele estava um pouquinho à frente, mas o Flaco dá para o Facundo ainda sem goleiro, né? E aí ele faz o gol impedido. Mas que partida, que partida. Participação nos gols. O contra-ataque, o gol do Estevão, eu vou até me permitir fazer um comentáriozinho, porque eu achei até que a melhor opção estava 3-1. 3-1. O zagueiro, ele foi mais para o lado aqui do Facundo. Então, se o Flaco dá no Estevão, já ia estar no pé esquerdo, na frente do gol, era ele, o goleiro e a rede, né? E ele optou pelo Facundo. Ainda bem que o Facundo não foi fominha, porque ele estava com menos ângulo do que o Estevão, ele estava com o zagueiro já chegando para marcar, e ele não foi fominha, atravessou a bola para o Estevão, aí sem goleiro. Então, para mim, a melhor opção era o Estevão. Na transmissão até falaram o contrário, mas para mim a melhor opção era o Estevão. Já na canhota, já de frente para o gol e com o gol aberto. Ele foi do outro lado, mas a bola voltou e aí o Estevão fez o segundo gol ali. Então, que partida. O Flaco realmente deixou uma excelente impressão. Não sei se jogaria, se não fosse o problema que o Vitor Roque teve nessa partida de hoje, não sei se jogaria, mas por fim o Vitor sentiu, não foi para o jogo, e o Flaco, esse lance aí, ó. Quando ele dá mais um toque ainda, ele dá mais um toque na bola, tá vendo como o jogador aqui, o defensor, ele tá de costas para o Estevão. Ele tá de costas para o Estevão. Então, ele dá mais um toque na bola, e esse defensor, que eu não sei o nome agora, ele vai mais para o lado do Facundo ainda, então a bola que estava na canhotinha ali do Flaco era só, pum, uma curvinha aqui para o Estevão, era o Estevão, o goleiro e a rede. Mas ele fez a opção para o lado de lá, deu certo porque a bola voltou para o Estevão. Mas boa, Lucas, é esse lance que eu estou falando. O zagueirão aí de costa para o Estevão, quer dizer, se o Flaco dá para cá, ele tem que girar todo o corpo, esse tempo que ele perde, ia fazer com que o Estevão tivesse tempo de dominar, de finalizar, de fazer o gol, sair comemorar, aí que o zagueirão ia estar chegando. Mas beleza, deu certo, é só um detalhezinho que eu estou mostrando para vocês aqui, que talvez seria a melhor opção, mas não tem problema, porque o resultado foi o mesmo, né? Gol do Palmeiras, segundo gol importante, o Palmeiras virou aí com 2-0, depois de ter feito um primeiro tempo muito legal. E tem outro lance do Flaco Lopes, é bom a gente lembrar aqui, que ele sai pela direita, roubou a bola, saiu pela direita, uma jogada dele, individual, ele dá para o Facundo antes de acabar o primeiro tempo. E o Facundo chuta na trave. Era para ter virado 3-0. 3-0 pela bola que o Palmeiras jogou e por tudo que produziu Flaco Lopes. Flaco Lopes, impressionante. Fez uma partida realmente memorável. E participação em lances importantes, né? Era realmente para o Facundo ter feito ali o terceiro gol e já ter praticamente aí matado o jogo virado por 3-0, né? 3-0 seria um resultado excelente para virar o primeiro tempo. Então foi uma partida realmente que o Palmeiras conseguiu fazer, se superar fisicamente, né? Lá em La Paz, que é muito duro, e com bons destaques, né? Hoje é mais uma partida daquela que a gente não vê assim um jogador que foi abaixo da média. Não, foi uma partida muito legal. Muito legal. O Vanderlan jogou bem depois do finalzinho, quando foi antes de ser substituído. Deu para perceber o desgaste também. Até furou uma bola feia, ele foi dar com o pé esquerdo. Essas coisas acontecem lá em cima. Mas eu acho que isso é o desgaste físico também. Mas fez uma partida boa, o Vanderlan, consistente, fazendo bem aquela ala por ali, já que o Piquerez estava mais por dentro, né? O Piquerez, boa partida, o Gomes, o Fux. O Fux saiu também cansado, e o Fux jogou uma forma diferente. Como só tinha um jogador de frente, o Fux muitas vezes saía muito mais para marcar ali por dentro, no meio de campo, né? Então se movimentou muito, teve desgaste também.
acabou sendo substituído. O Benedetti, que entrou, cortou uma bola dentro da área importante também. Esse menino tem bom posicionamento, é alto, é grandão, né? Mas tem um bom posicionamento, apesar da estatura, é rápido. Então o Palmeiras realmente hoje não tem alguém que tenha se destacado negativamente. O Giai, mais uma boa partida. O Moreno com consistência na marcação ali no meio. Não foi um jogador que chegou à frente, nem podia sair muito hoje. Hoje era um jogo mais posicionadinho ali na frente, para marcar e distribuir. O Emiliano também. O Estevão, para mim, foi um dos destaques também do jogo. Enquanto aguentou, enquanto teve pulmão ali, né, para jogar, mas foi um menino que foi muito exigido. Como ele tem só 18 anos e muitas vezes o Palmeiras saía e procurava o Estevão, a parte física dele foi muito exigida. Eu lembro, até falei aqui já, desse lance do Fux para ele, que a bola ele foi atrás da bola que não deveria. É um pouquinho de inexperiência. Aconteceu com o Facundo também no final ali do segundo tempo, logo antes de ser substituído. Então, lances como esse exigem muito dos jogadores, exigem muito nessa altitude. E aí a gente viu que o desgaste fez com que o Abel tivesse que mexer no time, as 5 substituições, poderia ter mexido um pouco antes, mas o Abel, desde o começo, a estratégia, a formação tática do Palmeiras foi muito inteligente, preenchendo ali o meio de campo com 2 jogadores de frente, e quando o Palmeiras teve dificuldade, sofreu um empate, porque tinha muitas bolas na área, ele muda de novo o esquema tático, fecha os laterais, não deixa mais que o adversário botar essa bola na área, e o Palmeiras conseguiu, além de aguentar a pressão, ainda fazer o terceiro gol que lhe deu a vitória, né? O Lucas está colocando para a gente os números da partida também, ó. O Palmeiras deu 10 chutes no gol, sofreu 19, né? 10 chutes em direção ao gol. No gol foram 6 para cada lado. Aproveitamento do Palmeiras até melhor, né? Melhor em todos os sentidos, porque além das 6 que foi, 3 entraram, né? 50% de aproveitamento. Posse de bola foi baixa, né? Foi baixa principalmente no segundo tempo. O desgaste físico fez com que o Palmeiras não tivesse muita posse de bola. O Palmeiras não conseguiu ficar com a bola, porque o Bolívar, que fisicamente melhor no segundo tempo, pressionava ou recuperava a bola. O Palmeiras tinha que dar o balão para frente, até para tirar um pouco o time de trás. Então teve pouca posse de bola, mas o que importa é o que fez enquanto teve a bola, desses 23%, né? E a gente sabe que foram os 3 gols aí que decidiram a partida. Olha o número de passes, o tamanho da diferença do número de passes, né? 500 passes deu a equipe do Bolívar e só 164 do Palmeiras. Então a diferença é muito grande, mas eu acredito que o Palmeiras, nos poucos passes que deu também, o acerto foi melhor, né? Faltas está equilibrado, 8-7, né? Cartão, só teve um cartão, foi um pouquinho no finalzinho do jogo ainda. Escanteios teve muitos, né? Porque 12-3, até porque essa era uma característica do jogo hoje para o Bolívar, né? Abusar dessa bola aérea, que foi bem posicionado ali pelo Abel, com 3 zagueiros, com o Benedetti depois no lugar do Fux, e com o Piquerez, que teve um pouquinho de dificuldade com relação a esse tempo de bola, mas que é normal. Mas o Abel teve essa estratégia de fechar ali, porque realmente lá esse tempo de bola, essa bola cruzada atrapalha um pouco. E deu tudo certo, né? O Palmeiras só teve 3 escanteios, mas o que importa é que meteu 3 bolas na rede, conseguiu os 3 gols e a vitória. Então foi um time que, na média, assim, o Palmeiras não teve nenhum jogador abaixo. Os que entraram também destacam o Maurício, né? Já falei aqui, mais uma vez o Maurício entra e decide o jogo, voltam bem, e eu acho que daqui a pouquinho o Abel vai ter que achar um lugar para esse cara no time também, né? Descansou hoje o Felipe Anderson, o Facundo jogou mais aliás, uma sequência impressionante, né, do Facundo, jogando sempre, jogando muito, melhorando, se recuperando. É a concorrência que faz isso, sabia? Paulinho chegando, Vitor Roque chegando, Felipe Anderson começou a jogar, o Flaco começou a jogar, e esse pessoal que chegou agora, a gente sabe como é que é, o time do Abel. Se não mostrar resultado, vai esperar. O Flaco está bem, o Vitor Roque vai ter que esperar um pouco, até começar a pegar o jeito, pegar a forma de jogar, se entrosar, começar a fazer os golzinhos dele. Aí acho que a coisa vai. Nesse momento, o Flaco, principalmente depois de uma partida como essa, como é que vai tirar esse cara do time, né? Impressionante. É difícil mexer no time num momento como esse, que o Abel vê o Flaco ser um jogador importante e decisivo. E até nessa bola do desafogo lá de trás, né? Essa bola aérea, essa bola longa, hoje o Palmeiras teve dificuldade de sair jogando por trás, né? Sair jogando, trabalhando nessa bola. A gente viu que o Everton
batia todas para frente. E aí você tem que ter um jogador de referência, que é o Flaco. Um jogador com 1,90 m, você vai botar o Vitor Roque com 1,77 m, mais ou menos. Então, hoje é o jogo exatamente para o Flaco, e ele fez a melhor partida com a camisa do Palmeiras. Então, fez uma grande partida, ajudou demais, e o esquema que foi armado realmente hoje era para ele. E não sei, eu tenho aqui minhas dúvidas se realmente o Vitor tivesse condição de jogar, se ele não jogaria o jogo de hoje. Mas o Flaco realmente demonstra que pode ser e vai ser muito útil ainda nessa temporada. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!